Luz, paz e bênção para vocês. Pela terceira semana seguida, nós estamos nos detendo na história de Abraão. E quero aproveitar então, que é a última semana que vamos analisar a história de Abraão, para fazer um vídeo diferente. Vou fazer a leitura do verso escolhido para esta semana e depois vou explicar por quê. Eu escolhi Gênesis capítulo 23, versos 3 e 4. Então Abraão se levantou diante de sua esposa falecida e falou aos hititas, dizendo: sou um estrangeiro vivendo por algum tempo entre vocês. Vendam-me uma sepultura entre vocês, para que eu possa enterrar a minha falecida aqui. Durante 500 anos, o marranismo foi considerado um judaísmo deturpado. Durante 500 anos, o marranismo foi considerado uma religião mistura de judaísmo e cristianismo. É uma espécie de apostasia. Porém, eu gostaria de dizer a vocês que, no interior dos lares, na Península Ibérica, no interior dos lares dos descendentes de cristãos novos que migraram para as Américas, na verdade o que se praticava era a forma mais pura e mais primitiva do judaísmo. Era a religião de Abraão. Ora, Abraão foi o primeiro marrano da história. E aí vocês vão dizer: professor Marcos está fazendo um discurso apologético ao marranismo. Não se trata disso. Se trata da realidade deste grande arquétipo, que é a figura de Abraão, o primeiro patriarca. Ora, a Bíblia chama, o livro de Gênesis chama Abraão de o hebreu. Foi o primeiro hebreu. A palavra hebreu significa o que atravessa. De maneiras que, antes de haver judeus, havia um hebreu. Abraão é chamado o hebreu. Gênesis 14, 13. Por quê? Abraão é aquele que atravessa. E essa travessia não é apenas uma travessia geográfica. Desde Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, passando pelo rio Eufrates, desde Ur dos Caldeus, passando por Harã, depois por Canaã, chegando ao Egito, voltando a Canaã. Este é o homem que atravessa, Abraão. Mas ele não só fez essa travessia geográfica. Abraão também fez uma travessia teológica, do politeísmo ao monoteísmo radical. Uma travessia ontológica, de alguém que vivia em sociedades com cultos idólatras, para alguém que passou a cultuar o Deus único e invisível. Foi uma travessia mística. Abraão, por 2 vezes, em relatos do Gênesis, que nós já lemos nessas parashiote,
das últimas 3 semanas. Por 2 vezes Abraão negou sua verdadeira identidade. Por 2 vezes Abraão usou uma identidade externa, quando no íntimo cultivou a essência do que ele era. Tanto para o faraó quanto para Abimeleque, Abraão disse que Sara era sua irmã, quando na verdade era esposa. Ele ocultou sua verdadeira identidade. Ou seja, quando eu digo que Abraão foi o primeiro marrano, eu digo então com propriedade. Mais ainda, Abraão praticava uma religiosidade, uma espiritualidade de natureza mística, anterior a qualquer forma institucionalizada ou sistematizada de judaísmo. Daqui, então, deriva o conceito de hebraísmo, que vem do primeiro hebreu e de sua prática religiosa de natureza mística. Existem vários teóricos do hebraísmo, incluindo Gershom Scholem, que mostram que esta mística que existiu no Pentateuco e que se incorporou no Pentateuco precedeu a Moisés, precedeu ao Sinai, precedeu ao Templo de Jerusalém. É o hebraísmo. Um dos grandes teóricos do hebraísmo foi um filósofo judeu, nascido na Alemanha, em finais do século XIX, que viveu até meados do século XX. Gutenberg. O que Gutenberg dizia sobre esta religiosidade primitiva, esta espiritualidade primitiva, que ele chamava de hebraísmo? Oscar Gutenberg. Ele dizia que esta espiritualidade era uma espiritualidade mística, fundamentada na prática da teurgia, fundamentada na prática de uma cosmologia. Os primórdios mais antigos e mais primitivos do que posteriormente se desenvolveu até chegar a Cabalá. Ora, Abraão então, como o primeiro marrano que escondeu sua verdadeira identidade. Abraão então, como aquele que disse que era estrangeiro que habitava na terra, estrangeiro e residente ao mesmo tempo. Abraão, então, ele foi o proto-marrano, porque escondeu sua identidade, porque vivia na fronteira de 2 mundos, o mundo externo e o mundo interno. O mundo interno que ele ocultava do mundo exterior. Desta forma, quando os historiadores, Nathan Rastel e tantos outros, falam que o marranismo foi uma prática que efetivamente apresentava resíduos de judaísmo, não perceberam
que na verdade isso que eles chamam de resíduos de judaísmo era a prática do hebraísmo, a raiz mais primitiva, mais legítima e mais profunda, que depois derivou-se em judaísmo e outras formas. Também esta alegação com um certo preconceito e desprezo que os historiadores fazem em relação ao criptojudeu como um homem dividido. Existe um psicólogo chamado Richard Foster que escreveu um livro que muitos citam, falando desta cisão que o Marrano vivia. Não percebem que o Marrano experimentou, vivenciou o mesmo que Abraão viveu. Não era cisão psicológica, não era um homem dividido, mas era um estado de ser, uma ontologia. Essa ontologia de quem atravessa, como Abraão o fez. Essa ontologia de quem habita o visível, sobretudo garantindo o invisível, o inefável, dando valor, tornando o invisível o supremo valor. De maneiras que eu deixei para apresentar o conceito de hebraísmo na última semana em que a Paraxá é dedicada à história de Abraão. Por quê? Porque nós, como descendentes de marranos, temos o compromisso de demonstrar que nós não somos herdeiros de um judaísmo esfacelado, resquícios de judaísmo, de espiritualidade. Pelo contrário, nós somos o herdeiro do hebraísmo, a espiritualidade mística praticada por Abraão, antes mesmo de existir Torá escrita, antes mesmo de haver sacerdócio, antes mesmo de haver templo, antes mesmo do Sinai, antes mesmo de Moisés. Esta espiritualidade que nós estamos chamando de hebraísmo já existia, uma mística profunda, baseada na operação desta máquina teúrgica, que é a relação mística com o Ser Supremo. De maneiras que estou aproveitando esta última paraxá sobre Abraão para mostrar a vocês a profundidade e a realidade do que foi o marranismo. E dizer que o criptojudaísmo tardio, conforme está sendo revelado no Beit Hassod, as práticas que o Beit Hassod está recuperando, elas, na verdade, são uma consolidação atual desta herança mais primitiva, desta espiritualidade original, fundante, que é o hebraísmo, praticado e vivenciado por Abraão. Meu amigo e minha amiga, eu quero convidá-lo a se inscrever no canal do YouTube, mas também inscrever-se no canal do WhatsApp do Beit Hassod, para receber a notificação de cada conexão de Shabbat, no sábado pela manhã. Receber a notificação de cada ritual da lua nova.
receber a notificação de cada ritual marrano cabalístico de cura e assim receber as bênçãos desta espiritualidade profunda, cuja origem mais remota antecede ao judaísmo rabínico, é o hebraísmo, conforme praticado por Abraão. Na próxima semana eu volto com mais um comentário da Paraxá.